Quando a pessoa pega e fala que ateus mataram mais do que fundamentalistas, isso aí só mostra que ela não sabe nada de história, nem de números e nem do que é ateísmo, né? Porque o ateísmo, ele não é uma ideologia, não é uma filosofia. Nós não temos um livro de regras a ser seguido. Nós não temos mandamentos, entende? Ateísmo é só uma afirmação que a gente diz, ó, não tem Deus nenhum. Só isso. Agora, não tem nenhuma ordem dizendo assim, ó, mate. Ao contrário da fé que você expressa, não é? Aí a pessoa vai pegar e vai ficar inflando números, vai colocando, ah, teve 100 milhões, ou mais, ou menos, whatever. Quando você pega e compara esses regimes de Stalin, de Mao, de Pol Pot, ou de qualquer outro, isso daí não tem nada a ver com ateísmo. Absolutamente nada a ver. Ninguém matou em nome do ateísmo. Não existe um registro histórico sequer de alguém mandando matar porque essa pessoa acredita em Deus, então ela tem que morrer. Isso nunca existiu, tá bom? Esse pessoal aí que você mencionou, eles fizeram isso tudo em nome do poder, em nome da política, em nome do regime. Não tem nada a ver com ateísmo. Aliás, o próprio Stalin depois ele permitiu a reabertura das igrejas, né? Quando ele estava precisando de ajudinha. Me diz uma coisa, você acha que um ateu militante faria uma coisa dessa? Não. Agora, um líder autoritário totalitarista, sim. E não vamos nos esquecer de que esses regimes aí implantaram culto à personalidade. Desde quando um ateu faz culto para alguma pessoa? Hã? Hã? Pois é, tinha lá foto do imperador ou do líder nas paredes. Tem hino, tem reverência ao líder é infalível. Cara, isso é coisa de ateu ou é coisa de crente? Hum? E a Revolução Francesa não foi ateia. Ela foi anticlerical, no sentido do quê? De ser contra a igreja estar no poder político. O pessoal lá acreditava em Deus, pô. Sobre a questão das armas nucleares, Estados Unidos, por acaso, é um país ateu ou é cristão? Uau, e eles têm arma nuclear pra caramba, né? E a Rússia, ou a União Soviética antiga, que eu acabei de mostrar, quem é que faz culto à personalidade? É crente, cara. Não é, fora que a igreja ortodoxa tá lá, né? Então, países cristãos da sua laia. E ainda vem mentindo aí dizendo que a maioria dos psicopatas são ateus, né? Me fala aí qual é o registro que tá dizendo isso. Não acha, né? Agora, vamos lá nos presídios dar uma olhada qual é a fé da galera que tá cometendo tudo quanto é crime? Adivinha, adivinha, cristã. E por acaso significa que as pessoas cometeram crimes porque elas acreditam em Deus? É óbvio que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer essa relação é idiotice, certo? O crime não nasce por causa da fé ou da falta de fé. Tem a ver com contexto político, com contexto econômico, com contexto social, psicológico, cultural. E o cara ainda coloca um link da Hotmart aí, ou seja, ele mente pra caramba, infla os números, demoniza ateus pra vender curso, cara. Isso é basicamente um tipo de comportamento de desinformação ideológica, né? Que aliás é passível de denúncia aqui na plataforma como desinformação e discurso hostil, né? E uma coisa é certa, isso aí que ele falou não prova nada contra o ateísmo. Ao contrário, prova contra ele mesmo. Deixa sua curtida aqui, me siga e compartilha com a galera. Valeu, fui! Bom galera, vocês acabaram de ver como o Toshio é mentiroso, e como ele omitiu de propósito fatos relevantes da história russa, como o Terror Vermelho.
O livro Red Terror em Rússia, de Sergei Melgunov está disponível para download gratuito, na descrição do vídeo. Vou fazer um resumo bem rápido, mas o ideal é que vocês baixem o livro e leiam, vendo como o Toshio omitiu fatos históricos de forma tendenciosa. O autor descreve essa perseguição de forma cruamente factual, ao relatar execuções em massa, o sistema de reféns, isto é, pessoas mantidas para serem mortas em caso de nova ação contra o regime, e a tirania da Tcheka, a polícia secreta bolchevique. Os trechos mais relevantes sobre cristãos, igrejas e religiosos estão distribuídos principalmente nos capítulos 1, 3 e 6. Execução de bispos, padres e eclesiásticos. Melgunov relata que, nas listas oficiais de pessoas executadas em represália ao atentado contra Lenin, em agosto de 1918, incluíram-se padres e clérigos entre os mortos. Ele também menciona um caso específico de 19 eclesiásticos executados em Yuriv em 1º de janeiro de 1918, incluindo o bispo Platão. Em várias cidades, padres foram mantidos como reféns e executados. Em Saratov, após um atentado, foram executadas 28 pessoas, incluindo padres. Melgunov enfatiza que esses religiosos não tinham qualquer conexão com os atentados, mas foram mortos por serem membros da classe inimiga. Perseguição sistemática à Igreja Ortodoxa. No capítulo de Estatísticas de Sangue, Melgunov documenta que religiosos eram alvos preferenciais do Terror Vermelho. Os religiosos eram os alvos preferenciais. Apenas em 1918, pelo menos 5.000 foram assassinados. Ele também menciona que, em Kronstadt, após a rebelião, padres foram executados junto com oficiais. Isso mostra que a Tcheka não apenas executava, mas torturava cristãos de forma grotesca, incluindo monjas e abades. Mosteiros foram convertidos em prisões ou campos de concentração. O monastério Novospassky em Moscou foi transformado em campo para prisioneiros políticos. Igrejas foram saqueadas e seus imóveis desapropriados pelo decreto de Lenin de janeiro de 1918, intitulado Sobre a separação entre Igreja e Estado, que retirou da Igreja toda a sua base material. Conclusão. Melgunov descreve a perseguição contra os cristãos como sistemática, brutal e ideológica. Os bolcheviques queriam aniquilar a Igreja Ortodoxa Russa por serem ateus materialistas. Religiosos eram executados sem julgamento, torturados, e igrejas, mosteiros e seminários eram destruídos ou convertidos em prisões. O livro é uma fonte primária crucial sobre o Terror Vermelho, baseada em documentos da Comissão Denikin. A Comissão Denikin foi um corpo investigativo criado pelo general Anthony Denikin, líder do movimento contra-revolucionário durante a Guerra Civil Russa, com o objetivo específico de documentar e coletar provas dos crimes bolcheviques, especialmente os crimes do Terror Vermelho. Seu papel na coleta dos dados usados por Sergei Melgunov foi fundamental.